Meus irmãos, Mateus 26, a partir do verso 36. Mateus 26, 36. Amém? Quero agradecer nosso irmão André e a nossa irmã Stephanie. Sejam bem-vindos, viu? O que a igreja vai dizer para os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fica com a gente. Aleluia! Glórias a Jesus. A gente sempre costuma dizer, André e Stephanie, que antes até mesmo do convite, antes da vontade de vir aqui, que brotou no coração de vocês, já estava no coração de Deus a vontade que vocês estivessem aqui hoje, nesse momento, para adorar Ele, para louvar e para receber algo do Senhor. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Eu vou repetir. Jesus está dizendo assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Até aqui, meus irmãos, até aqui. Sabe, meus irmãos, esse momento aqui é um momento após Jesus ter ceado, após Jesus ter contado aos seus discípulos algumas coisas daquilo que iria acontecer. Então ele sai a orar e leva os 12. Ele leva os 12 e ele chega até esse lugar chamado Getsêmani. O Getsêmani era um jardim, um horto, uma mata na entrada do Monte das Oliveiras, um lugar aonde o Senhor costumava ir a orar, aonde o Senhor costumava ir e ficar até a madrugada. Aliás, para quem já foi orar no monte, debaixo de alguma árvore, longe da cidade, é um lugar muito gostoso de se orar. É um lugar onde a gente vai buscar fortalecimento, respostas do Senhor. Há alguns anos, uns 2, 3 anos, a gente ia quase toda semana. Viajávamos 105 quilômetros até Pacaembu, onde um irmão abriu uma clareira à beira de um riozinho, e ali o Senhor selou um lugar de oração, um monte de oração. E antes de ouvir essa palavra monte de oração, eu confesso para os irmãos que eu achava que era um monte mesmo, era alguma coisa alta, era um monte. Mas é um lugar
longe da cidade, calmo, aonde a gente busca reforço, fortalecimento e respostas do Senhor. Então Jesus, ele tinha esse costume de ir até aquele lugar, de ir até o Monte das Oliveiras, para buscar mais intimidade com o Pai. E é estranho a gente falar de Jesus, o Filho de Deus, buscar intimidade com o Pai. Ele veio, ele se despiu de toda a glória, de todo o poder, ele veio como um homem. E era por isso que ele se fortalecia no Senhor, todos os dias orando, buscando a face de Deus, buscando as revelações do Pai. E quando ele vai, ele leva os 12, ele chega até aquele começo daquele Monte das Oliveiras, e ele leva os 12, mas ele não sobe com os 12. Ele disse assim: ficai aqui. E ele chama 3 pessoas só. Ele chama João, Tiago e Pedro. Ele diz assim: vem comigo, vem comigo. E os outros ficaram mais atrás. Os outros evangelhos diz que eles foram a um tiro de pedra, 30 a 40 metros. Eles foram à frente. Ele parou e ele disse uma coisa aqui que, vindo de Jesus, é até estranho, né? Eu estou triste, a minha alma está angustiada até a morte. E ele falou isso só para os 3. E o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que quanto mais perto do Senhor eu estiver, mais revelações do alto eu vou ter. Quanto mais próximo do Senhor eu estiver, mais Ele vai abrir o coração e revelar aquilo que Ele tem para mim e para você. Porque naquela oração, naquele começo ali, Deus já começava a falar para ele tudo aquilo que ele iria passar. Ele veio sabendo o que ele iria fazer, mas em detalhes ele ainda não sabia. E quando o Senhor começou a revelar para ele, imagina, esses dias, essa semana, a Maria e o Diego foi levar uma cesta básica na casa de uma família, e eles acharam que só ia deixar a cesta, né, Maria? Eles acharam que Deus só iria levar eles até o portão, eles iam entregar a cesta e iriam embora. Mas Deus pegou esses 2 aqui e abriu a boca deles. Eles começaram a falar numa casa que tinha 10 crianças e mais 3 adultos. Eles começaram a falar do Senhor. Maria falou, o Diego falou. E quando eles viram, até as crianças estavam chorando. Por quê? Porque aquilo que o Senhor tem para fazer, às vezes Ele só vai te revelar quando você começar a dar os passos em direção à vontade dEle. Tem um varão aqui que uma vez ele foi na casa de um senhor e de uma senhora achando que ele ia negociar uma sela de cavalo. E quando ele virou as costas para ir embora, Deus falou assim para ele: volta. E Deus abriu a boca dele, ele começou a falar de Jesus para aquele casal, para aquele senhor que estava à beira da morte com o câncer. E durante 21 dias Deus usou ele para falar de Jesus com aquele casal. E no final da vida daquele homem, Deus levou ele, e a mulher mandou uma mensagem maravilhosa, dizendo assim: olha, obrigado. Obrigado porque todas as vezes, todos os dias em que você me mandava uma oração, acalmava o meu coração. Jesus, ele revelou para aqueles discípulos o que se passava no coração deles. Porque os 3 tinham uma intimidade maior com o Senhor. E eu quero frisar essa palavra, meus irmãos, naquilo que o Senhor falou para Pedro. Porque Jesus, ele vai, ele ora, por provavelmente 1 hora, ele volta e vê João, Pedro e Tiago dormindo. Os outros estavam mais longe. Ele vê os 3 dormindo. E ele tinha falado assim: orai, orai. Só que ele só fala para Pedro. Ele diz assim:
Pedro, você não consegue orar 1 hora comigo? Você não consegue jejuar 1 hora comigo? Ele não falou João, ele não falou Tiago. Os 3 estavam dormindo, estava aqui Pedro, João e Tiago. Ele volta e ele fala: Pedro, você não consegue orar 1 hora comigo? E eu quero contar uma história sobre um treinador de futebol americano, onde o líder do time, ele se sentia muito pequeno, ele se sentia muito fraco. Todas as vezes que aconteceu um jogo, ele já dizia assim: será que a gente vai perder? E teve um momento no campo em que o treinador chama ele e fala assim: vem aqui. E eles tinham um costume de carregar um outro jogador em cima, de costa, por 10 metros no treino. E ele disse assim: você vai carregar o seu colega por mais de 10 metros. Ele disse assim: por 50. O treinador pegou uma venda, vendou os olhos dele, fez ele se ajoelhar. O outro jogador ficou de costa, segurou ele e ele começou a caminhar. Aquele treinador, ele começou a incentivar, a dizer palavras de liderança, palavras de vitória, palavras de vida. E aquele líder do time, ele começou a dizer que os braços estavam doendo, que as pernas estavam queimando, mas havia uma voz que incentivava ele, havia uma voz que levava ele mais para frente. De repente ele caiu no chão, caiu na grama, e ele perguntou assim: eu consegui os 20 metros? E o treinador falou assim: tira as vendas. Naquele momento o time estava todo em pé olhando, porque eles mal acreditavam o que estava acontecendo. E a hora que ele tirou as vendas, o treinador disse assim: olha para trás. Você caminhou o campo inteiro com esse jovem de 68 quilos nas suas costas. Um campo de futebol americano tem 105 metros de distância. Aqueles 10 metros que aquele líder jovem daquele time reclamava e dizia que era muito, com os olhos vendados ele caminhou o campo inteiro. Eu entendo essa palavra que Jesus disse para Pedro não como uma cobrança, mas como um incentivo, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia tudo aquilo que iria acontecer através da vida de Pedro. Porque quando a palavra de Deus diz assim que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Jesus estava presente. Quando eu recebo no meu coração essa palavra que eu fui eleito, que eu fui feito no coração de Deus antes dele criar tudo o que existe, Jesus estava presente, o Espírito Santo estava presente. Então quando você pensa que você não consegue, que você não pode, que você não vai, existe uma voz que fala assim para mim e para você: você consegue, você pode, você consegue, porque eu te conheço, eu te criei, então eu sei daquilo que você é capaz, eu sei até onde você consegue chegar. Sozinho você não vai, mas comigo você vai, com a minha voz, ouvindo a minha voz você vai. E meus irmãos, nós só conseguimos ouvir a voz do Senhor perto do Senhor. Nós só conseguimos ouvir a voz de Jesus tendo uma intimidade com o Senhor. Não tem como ouvir a voz do Senhor longe da presença dEle. É na presença dEle, é orando com Ele, que nós conseguimos ouvir a voz. E não é um incentivo simplesmente que nós conseguimos. Nós cremos que o Espírito Santo está conosco. Nós cremos no poder que há no santo nome de Jesus. Então, se a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, ele diz assim: vocês farão coisas maiores do que eu. Então, se ele está dizendo, creia que você pode, creia que você consegue. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Meus irmãos, Jesus, ele chega e ele olha para Pedro e ele diz assim: Pedro, você não consegue orar 1 hora comigo? Ele pega e larga aqueles 3 discípulos ali e vai de novo e vai orar. E no Evangelho de Lucas, a palavra de Deus diz assim que a angústia, a tristeza de Jesus era tanta, que os poros dele se abriram tanto que ele suava gotas de sangue. Mais uma vez ele voltou. Mais uma vez ele volta e de novo ele pega aqueles 3 discípulos
dormindo. É maravilhoso nós vermos os milagres que o Senhor fez aqui. Mas Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Tem alguns irmãos que eu creio que já está até cansado de nos ouvir falar assim: tem que orar mais. Porque nós sabemos até onde Deus pode levar você. A maioria daqui conhece o pastor Cláudio. Ano passado, o pastor Cláudio começou a me mandar mensagens no WhatsApp assim: filho, vai orar. E eu já orava todo dia. Filho, vai orar mais. Filho, você precisa orar. E eu ainda comentei com a Kátia, minha esposa. Eu falei assim: nossa vida, mas será que o pastor Cláudio está achando que eu não estou orando? E isso passou uns 4 ou 5 dias, até que eu me despi do orgulho de achar que eu orava. Numa hora do almoço, no meu serviço, que eu sempre oro na hora do almoço, eu disse assim: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer. Eu vou orar mais. Eu vou intensificar o meu tempo de oração. E eu comecei a fazer isso em casa. Meus irmãos, por uns 20, 25 dias, eu tive revelações de Deus. Eu tive momentos assim com o Senhor, que em nenhum momento orando em monte, nem aqui na igreja eu tive. Porque eu sabia, mesmo não entendendo, que algo maior o Senhor tinha para mim. Então, quando você for inquietado a buscar mais, a orar mais, creia que não é que Deus está chamando a sua atenção, que não é que o irmão está chamando a sua atenção. Algo maior o Senhor quer mostrar e fazer através de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes, nós sempre ouvimos os irmãos falar assim: hoje eu estou com vontade de ir no culto, hoje eu estou com vontade de orar. E às vezes nós temos vontade, mas na maioria das vezes, o que nós fazemos, por exemplo, com uma conta de água, com uma conta de luz? Eu não sei o vencimento que é na casa de vocês, mas em casa a conta de energia vence no dia 12. Eu não fico pensando no dia 5, não vejo a hora de chegar o dia 12 para pagar a conta de energia. Nossa, que vontade de chegar o dia 12 que eu quero pagar a energia da minha casa. Não. Eu pago porque eu tenho que pagar, porque eu sei que se eu não pagar eu vou ficar sem energia. Por muitas vezes eu orei porque tinha que orar. Eu não orei porque eu estava com vontade de orar. Meus irmãos, eu digo para vocês, por muitas vezes eu cheguei na presença do Senhor e disse: Senhor, eu não tenho vontade de orar, mas eu quero estar aqui, eu quero ficar na tua presença. E quando eu vi, eu já estava falando com Ele. A oração não é por vontade, é por necessidade. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter um tempo com Deus. Porque se a gente não tiver uma intimidade com o Senhor, nós jamais vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Se tem um dia que eu tenho sentido falta aqui na igreja, é a sexta-feira de oração. A sexta-feira de oração. Eu não vou pedir para ninguém erguer as mãos, e nem eu vou erguer. Mas quem aqui tira 1 hora e meia em casa só em oração para Deus, com Deus? Quem faz isso? As sextas-feiras aqui, Deus fez maravilhas no meio de nós. E existe algo que o Senhor está brotando no nosso coração, e eu vou falar no final. Eu já vou finalizar essa palavra. Eu quero dizer algo que Deus me inquietou muito. Se tem 2 pessoas na palavra que me chamam muita atenção, é Pedro e Paulo. Jesus, ele chega para aquele homem, para aquele pescador, e fala assim: Pedro, larga essa rede que está cheia de peixe aí e me segue. E me segue porque eu vou fazer de você pescador de almas. Jesus, ele fala aqui nesse momento: Pedro, você não pode orar 1 hora comigo?
Há umas 2 ou 3 horas atrás, Pedro estava falando para o Senhor assim: Senhor, eu vou dar a vida pelo Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. E em um momento de oração, Jesus volta e fala assim: mas você não consegue orar nem 1 hora comigo? Você estava falando que vai dar a vida por mim. Momentos depois, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E eu creio que ele se esvaziou quando ele ouviu aquele galo cantar. Porque eu creio que aquele galo cantando, ele lembrou das palavras de Jesus. E ele se esvaziou de tudo aquilo que ele achava que ele era. E naquele momento, realmente naquele choro, ele se esvaziou. E Deus começou a encher ele. E Deus encheu tanto ele, porque em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, a palavra de Deus diz que Pedro, ele se levantou, e aquela ousadia que ele tinha antes para falar, para discutir, o Senhor usou para falar a palavra dele. E a Bíblia diz que naquele momento 3.000 almas se converteram a Jesus. 3.000 almas pela palavra de um homem que há algum tempo antes tinha negado Jesus por 3 vezes. Então, meus irmãos, aquilo que nós fizemos lá atrás não pode medir a nós naquilo que nós vamos fazer lá na frente. Nós não podemos olhar para nós como a régua que nós temos. Nós temos que olhar para nós com aquilo que Jesus diz que nós somos. E Jesus diz que nós somos mais que vencedores. Jesus diz que nós somos nós somos pessoas que vai fazer maravilhas maiores do que eles. Vocês podem imaginar todos os milagres que Jesus fez, e ele diz assim: vocês vão fazer coisas maiores do que eu? É possível isso? Sim, é possível. É possível através da minha e da sua vida. É possível. É possível um Deus que quando a gente prepara uma palavra, ele vem, chacoalha e fala assim: não é essa a palavra que eu quero. É essa palavra que você vai trazer para a igreja. É possível um Deus que faz louvar o louvor por 2 vezes. Eu vim aqui e disse assim: canta mais uma vez, deixa Deus usar vocês. É possível. É possível Deus nos levar a um lugar onde a gente acha que vai fazer uma compra do mês e você começar a conversar com o caixa do mercado, e aquele caixa converter o coração para Jesus naquele momento. É possível. Meus irmãos, eu oro por uma igreja, eu oro por pessoas, eu sonho por isso. Eu sonho por pessoas que vão passar nesse comércio e falar de Jesus, e as pessoas vão sentir a presença. E vão sentir a presença. Eu oro por pessoas que vão começar a orar por necessidade, mas vão sentir um anseio, uma vontade todos os dias de buscar mais a face do Senhor. Quando Deus te acorda na madrugada, é para você buscar a face dele. Quando Deus te inquieta a falar algo do Senhor para alguém, parece que o seu coração começa a pulsar. Não se preocupe no que falar, se preocupe em obedecer. Às vezes a gente fica tão engessado em fazer as coisas assim, assim e assim, que uma pessoa pode se converter com um Deus é contigo, com um Jesus te ama. E a gente às vezes fica procurando versículos na Bíblia, o que eu vou falar, não. Representa Jesus pelo amor que você tem dentro de você. Meus irmãos, por que será que Jesus derrubou Paulo daquele cavalo? Porque ele sabia aquilo que Paulo poderia fazer pela igreja dele. Paulo foi o maior evangelista. Paulo abriu igrejas. Deus sabia do potencial de Pedro. Deus sabia do potencial de Paulo. E Deus sabe do seu potencial. Deus sabe aonde você é capaz de chegar, meus irmãos. Se vocês puderem se colocar de pé. Chegou um momento, meus irmãos, que aquela oração do obrigado, Senhor, pelo arroz, pelo feijão, não é mais necessário, não é mais
mas necessário para aquilo aonde Deus quer nos levar. Aquela oração de manhã que a gente faz durante 5 minutos, aquela oração à noite, agradecendo o dia, aonde o Senhor quer nos levar, a gente precisa abdicar de algumas coisas. Às vezes nós precisamos deixar de fazer coisas que nós gostamos para fazer coisas que Deus nos manda fazer. Às vezes nós precisamos deixar de ir a lugares aonde a gente quer ir, para ir a lugares aonde o Senhor quer nos levar, para fazer a vontade dEle, para fazer o querer dEle. Deus vai usar o ministério de louvor não somente para louvar. Deus vai usar os irmãos que são responsáveis pela parte social, não é só para levar comida. Deus vai usar as pessoas que são responsáveis pelas crianças aqui, não é só para ensinar. Deus vai usar vocês que estão na porta, o Pablo que está ali, não só para cuidar do som, não para dar uma paz do Senhor. Tem pessoas que entram aqui pela porta ali e dizem assim: nossa, eu senti a presença de Deus quando me cumprimentaram. Mas Deus quer fazer mais através da vida de vocês. Deus quer fazer além daquilo que cada um já tem entregue. Deus não quer usar só a sua boca. Deus quer usar as suas mãos. Deus quer usar os seus pés para te levar a lugares onde você jamais imaginou ir. Eu não vou pedir um louvor para o final, mas eu queria que você se derramasse aos pés de Jesus nesse momento. Talvez você tenha entregue só a sua boca, talvez você tenha entregue só os teus pés, talvez você tenha entregue só as tuas mãos. Mas naquilo que o Senhor quer fazer em mim e através de mim, em você e através de você, é preciso abdicar de algumas coisas. Coloca aquele louvor, Pablo. Se você pudesse colocar de joelhos, se derrame aos pés de Jesus. Entregue mais de você a Ele. Entregue mais de você a Ele. Em nome de Jesus. Não podes orar 1 hora comigo? Não podes orar 1 hora comigo, Pedro? Deus quer revelar a vontade dEle para você, meu irmão e minha irmã. Entrego a ti. Deus quer revelar a vontade dEle para mim e para você, meus irmãos. Meu coração, entrego a ti tudo que sou. Usa-me. Usa a tua igreja, Senhor. Usa a tua igreja, Senhor. Usa, meu Deus. Nos leva a lugares, meu Deus, aonde o Senhor quer. Usa-me, Senhor. Usa cada um aqui, meu Deus, com todo o teu poder. Envia os teus filhos, meu Deus, envia, Pai, as tuas filhas. Usa, Senhor, em nome de Jesus. Usa, meu Deus, com todo o teu poder. Se entrega a Ele, meu irmão, minha irmã. Entrega as tuas mãos a Ele, porque através das tuas mãos Ele pode curar doentes. Entrega os teus pés, porque através deles Deus pode te levar a lugares onde você jamais imaginou ir. Entrego a ti. Não podes orar 1 hora comigo, Pedro. Entrego a ti. Eu quero te levar a lugares aonde você não conhece. Usa-me e usa-me como a tua voz. Usa-me como tuas mãos. Usa-me como teus pés. Usa-me, Senhor. Poder
coração, Pai. Quebranta, meu Deus, o nosso coração, Pai. Nos esvazia, meu Deus, de nós mesmos, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a ter uma vida de entrega, Pai, totalmente ao Senhor. Tira de nós a nossa vontade, Pai, e coloca a Tua vontade em nós e através de nós. Usa, meu Deus, a Tua igreja, Pai. Usa a Tua igreja, meu Deus, para que essa cidade seja tomada pela Tua glória, pela Tua presença, pelo Teu poder. Toca-nos, meu Deus, com Teu Espírito Santo, Pai. Nos leva, Pai. Nos leva, meu Deus, a fazer aquilo que o Senhor, meu Deus, tem para nós. Se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Se entregue mais a Ele. Passe mais tempo com Ele, na presença dEle. Rasgue o seu coração na presença dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém. Amém. Se você puder colocar a tua mão no seu coração, diz assim para Ele: Senhor, eu entrego a minha boca para ser sua boca. Senhor, eu entrego as minhas mãos para ser as tuas mãos. Senhor, eu entrego os meus pés para ser os teus pés. Senhor, eu entrego o meu coração para ser o teu coração. Em nome de Jesus. Se você puder aplaudir o Senhor nesse momento. Jesus, Ele nos inquieta a todo momento a fazer mais, a ir além, porque Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é mais do que você mesmo.